paz do Senhor, povo de Deus. Estou aqui de novo trazendo a palavra poderosa do nosso Senhor Jesus, né? Do nosso Deus de Israel, né? O Deus que nos quer de pé, que nos quer forte, né? Para quando chegar o dia do juízo, a gente ter coisas boas para apresentar, né? Nossas obras, não é? Então, Jesus colocou uma palavra no meu coração, gente, que diz assim, ela se encontra em Lucas, capítulo 21, versículo 36. Vigiai, pois, em todo tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Sabe, gente, aqui Jesus está falando, né, do fim dos tempos, né? Ele está falando no contexto, né? Ele está falando sobre isso, sobre o fim, para a gente estar vigilante, para a gente orar, né? Porque nós orando, nós estamos em Cristo, temos que orar, vigiar, né? Porque temos que estar bem espiritualmente, né? Para poder enfrentar, né? Que a oração faz a gente ter força, né? Espiritual para poder enfrentar tantas coisas ruins que vêm, né? E que Deus, se a gente tiver conforme Ele quer, né? Tudo direitinho, com a nossa santidade. Então, nós que somos crentes, a gente acredita que Ele vai vir nos levar antes de tudo isso acontecer. Mas para isso a gente tem que estar com as nossas vestes limpas, com a nossa oração em dia, né, gente? E ter a certeza, sabe, de que a gente está plantando semente do bem, que é tudo isso que Jesus quer de nós. Que a gente leve o bem ao próximo, que a gente ajude de qualquer forma, né? Que tudo isso que Ele planta nos nossos corações, através da palavra, Ele nos transforma em pessoas boas, Ele quer que a gente seja como Ele, né? Então, se a gente orar, se a gente ler a Bíblia direitinho, né? E cumprir os mandamentos de Deus, e a gente sabe, né? A gente olha, lê a Bíblia, a gente vai na igreja, né? Escuta as pregações, mas não é só essa parte, a gente tem que levar para os nossos corações, né? Preencher ele com a palavra de Cristo, de Deus, porque daí assim a gente consegue transmitir isso para outras pessoas, né? Que nem eu tô aqui, gente, eu tô aqui para dar uma força para vocês, né? Pra gente se erguer, levantar uns aos outros. E a gente está passando esse processo, a gente precisa de força. Todo dia, Deus nos oferece a mão, né? A mão dele, a destra poderosa dele que nos levanta, nos tira de... Às vezes estamos tristes e ele não quer, ele quer nos ver alegre, porque ele não nos deixa faltar nada, né? E então nós temos que vir, passar a palavra dele, confortar uns aos outros, né? Então vamos fazer a nossa parte, cada um fizer a sua parte, tudo acaba bem no final, né? E todos nós da igreja vamos sair antes de tudo isso terminar. E mesmo que não termine, que a gente não chegue esse dia, nosso dia uma hora chega, né? Talvez antes disso. Mas um dia nós vamos estar lá, no dia do juízo, né? Vai ser julgado todos que viveram na terra desde a época desde sempre. Então, mas antes disso, pelo menos para a gente esperar num lugar melhor, nós estando bem espiritualmente e em dia com Jesus, fazendo as coisas boas aqui antes de acabar a nossa vida, né? Então, se a gente estiver bem vigilante, né, não caindo nas coisas do mundo, tendo Jesus sempre com nós, no nosso coração,
Então já é um grande avanço, né? Então é assim, gente, vamos nos cuidar, vamos orar bastante, orar por nossa família, nossos amigos, nosso povo da igreja, né? Todo mundo que quer o nosso bem e até aqueles que também não querem, porque às vezes não é nem que não queiram, às vezes a gente luta contra principado e potestade, né? Que nem diz na Bíblia. Então o inimigo às vezes usa as pessoas para desmotivar a gente, para tirar o nosso ânimo, o nosso empenho de seguir adiante. Então quando eles veem que, quando o inimigo vê que a gente está firme nas promessas, no caminho de Jesus, no caminho do bem, então ele não gosta, então ele fica usa às vezes até as pessoas que a gente mais próximo, que a gente ama muito, usa para desmotivar a gente, para tirar do caminho. Então a gente tem que ficar vigilante nisso, né? Porque não é culpa das pessoas, às vezes é culpa do inimigo e às vezes até é culpa de Deus também, porque Deus não é culpa de Deus. Deus que permite isso. Às vezes Deus permite o afastamento de quem a gente ama para poder completar a obra dele em nós, né? E ele permite às vezes isso. Não é que a pessoa se afaste porque não nos ama mais, é porque Deus permite para a gente ficar só nós e ele poder passar tudo que ele quer passar para nós, para podermos cumprir nosso propósito, que Deus tem propósito em tudo, né, com a gente, né? E nós temos que cumprir a nossa parte. Tá bem, gente? Então é essa palavra que eu trouxe para vocês hoje. Fiquem na paz do Senhor Jesus, né? Fiquem firmes, firme e forte. Passem uma palavra boa para quem vocês acham que estão precisando. E nós estamos aqui para isso, né? Para ajudar uns aos outros e seguir na caminhada e olhar só para Jesus. Não olhar para a esquerda nem para a direita, só para Jesus. Amém? Fiquem com Deus e tenham um bom dia. Amém?